Prepara-se para ir à polícia. A consciência política ganhei-a desde muito cedo. A ação política veio mais tarde, não é? Porquê? Porque os meus pais eram, eu digo eram porque já faleceram, membros do PCP, pertenciam, a família era de Coimbra, não é? E pertenciam ao setor intelectual de Coimbra. Portanto, eram licenciados na mesma coisa, em filosofia, portanto, davam-se bem em todos os aspectos e por isso casaram e por isso nasci eu. E portanto, foi em 4 de julho de 42, portanto, relativamente ao nascimento. E isso significa, desde logo, que, digamos que o meu ambiente caseiro era progressista, digamos assim. Além do mais, os meus pais, depois, mais tarde, depois de eu nascer, porque eles eram ambos especializados em psicologia e psicopedagogia, portanto, as crianças, etc. E fundaram uma escola infantil, que se chamava Instituto Infantil, lá em Coimbra, e onde havia, portanto, dezenas de miúdos, não é? E também, coisa que eu nunca soube, senão muito mais tarde, aquilo que vou dizer, é que a casa, o tal Instituto Infantil, que era um edifício grande, com vários quartos para os miúdos dormir, etc., etc., tinha, durante ali os anos 40, os anos 40, não sei se já nos anos 50, era um ponto de apoio de militantes clandestinos do partido, ao qual os meus pais pertenciam. E faziam parte, portanto, do setor intelectual de Coimbra. E as células, essas coisas todas, e depois participaram naquelas demarches que era preciso fazer para apoiar os camaradas funcionários do partido clandestinos, incluindo o Álvaro Cunhal, na altura, e que passavam por Coimbra, por necessidade de deslocação no país, etc. E, portanto, não direi que por contaminação espiritual, mas mais que influência parental, a minha educação foi sempre democrática, de esquerda, não é? Ainda que todas estas peripécias e cenas que houve, enfim, eventualmente poderei pormenorizar algumas, que se deram, eu não tinha nada a ver com elas, estava completamente a leste. Mas dizemos que o ambiente era propício a sair dali um antifascista, não é? Depois, em Lisboa, no Passos Manuel, também encontrei não, como é óbvio, facilmente começámos a dar-nos duas pessoas, três, que depois também se tornaram conhecidas, jornalistas como eu. Um deles era o Daniel Ricardo, que foi jornalista da Capital e também passou por outros jornais. O Luís de Barros, que também era jornalista e que mais tarde seria o companheiro da Maria Teresa Horta, da poetisa, não é? E o Lauro António, que era na altura não era, mas veio a ser um realizador de cinema e com obra feita no sentido não só dos filmes que fez, mas também de um espólio muito grande de coisas relacionadas com o cinema, etc., que depois, recentemente, aqui há uns meses, até doou à Câmara de Setúbal. Tive essa informação, porque há muitos anos que eu não vejo. Portanto, isto cria um quadro favorável a que eu fosse tendo uma formação democrática, neste sentido, não é? Democratas há muitos, uns bons, outros melhores, outros assim, mas todos são democratas, não é? Eu, enfim, fui encarreirado para um certo tipo de democrata, não é?
o liceu fez normalmente, depois tive a sorte, e posso dizer que é a sorte, de ter entrado para a faculdade, portanto fiz o liceu e depois entrei para a Faculdade de Letras. Também para o curso que os meus pais tinham de filosofia. E tive a sorte de entrar em 61. Ora, 61 e 62 foi um ano marcante devido às grandes greves estudantis que houve nessa altura, que tiveram uma importância muito grande, não só para os estudantes, não é, da altura, mas mesmo sob o ponto de vista ideológico e de formação política, etc., acabaram por influenciar toda uma geração. Por isso é que muitas vezes fala da geração dos anos 60 como uma geração de ruptura entre os tempos negros dos anos 50 e os tempos que viriam a ser mais sorridentes dos anos 70. E os dos anos 60 fazem ali uma charneira. Que eu tive a sorte, podia ter sido uma década antes ou uma década depois, mas foi nesta, de ter acompanhado todo esse movimento estudantil e, simultaneamente, portanto, eu entrei em 61, 62, encontramos-nos, eu e a minha mulher, na mesma faculdade, simpatizámos e casámos, mais tarde, em 65. Mas começámos a namorar logo, quando anunciou, hoje acho que não se diz namorar, mas em 61, 62, e foi mais ou menos, foi 62, portanto foi já no fim do ano letivo, que entrei para o partido, para o PCP. Fui recrutado por um camarada que era estudante como eu, mas que, enfim, teve essa iniciativa. Eu já o conhecia, já desconfiava, e um dia consumou-se, não é? Devo dizer que isto tudo já à margem dos meus pais, quer dizer, nem eu sabia na altura o que tinha acontecido antes com os meus pais, nem os meus pais sabiam que eu tinha entrado para o partido. Por uma questão de respeito no bom sentido, quer dizer, pronto, eu cá tenho a minha vida, não tenho que vos meter nela, nem vocês têm que meter na minha, já és adulto, depois de 65 casei. Depois, apesar do curso ser o de filosofia, eu desde cedo que me interessava pelas questões do jornalismo. E quando estava no Passos Manuel, aqui em Lisboa, com aqueles amigos que eu referi há bocado, o Daniel Ricardo, o Luís Barros, fizemos um jornal estudantil, não é, que se chamava Inícia, com T, portanto, do latim Inícia. E digamos que tanto para mim como para eles foi o início do interesse pelo jornalismo. Ou melhor, o jornal resultou do nosso interesse pelo jornalismo, e devo dizer que nessa altura tivemos um professor que não tinha nada a ver com o jornalismo, mas tinha a ver com a concepção da história, nomeadamente, que era a disciplina que ele lecionava, que era o Dr. Joel Serrão, que foi, já morreu, mas que escreveu muita coisa sobre história, né? Sobre a história de Portugal. Né? E isso para dizer que essa influência foi muito importante. Né? E nós, sempre que falávamos disso, a gente, pois, o Joel Serrão, que era um gajo porreiro, que além disso dizia umas coisas que a gente estimulava-nos, sem o dizer, para ler algumas coisas, que não era bem a história que vinha no livro. Portanto, isso foi estimulante. Depois, na faculdade, foi, digamos, o ponto alto da minha juventude, não é? Porque, a certa altura, ainda em 62, entrei para o partido, não é? Um camarada que já não vejo há 30 anos ou 40, nem sei se está vivo, que me recrutou, como se dizia, para o partido, e comecei a participar na célula da Faculdade de Letras, onde, aliás, conheci gente excelente, não é, durante esses anos, desde colegas de turma, que depois vim a saber que também eram
viriam a ser democratas, não no sério do partido, mas do Partido Socialista e de outros, e nomeadamente uma grande figura que era, entre os jovens, que era o Jorge Sampaio, que era o presidente de uma, primeiro da Associação da Faculdade de Direito e depois de uma coisa que havia, que era as reuniões interassociações, que eram um grupo, não é, que se reunia com representantes das diversas associações estudantes das diversas faculdades e que fazia e ele foi durante uns anos secretário-geral da RIA, Reuniões Interassociações. Portanto, foram anos de formação, digamos assim, não é? Enfim, que se pode resumir assim, mas sem esquecer uma particularidade que é a questão de eu, além de estudar alguma coisinha para tirar o curso, também me interessei, como era de esperar, pelo jornalismo e, portanto, ajudei a fazer o jornal da Faculdade de Letras, não é? Por outro lado, como sempre tinha puxado o pé para o futebol, inscrevi-me e depois fui da direção de uma instituição que havia e que continua a haver, ainda hoje com outras características menos académicas, digamos assim, que é o CDUL, Centro Desportivo Universitário de Lisboa, cuja direção era formada por representantes das diversas associações estudantes e que promovia coisas juvenis e tal. Mas falo isto porque eu achámos a direção do CDUL, da qual eu comecei a fazer parte, que era preciso um jornal. E, portanto, claro, fui logo cravado para fazer o jornal. Ainda saíram para aí uns 8 números do jornal do CDUL. Isto porque também não é totalmente a despropósito, porque também tem a ver que eu, nesse jornal, tentava meter o veneno e tal, do desporto. O desporto não é só para a elite, é preciso também que o desporto não seja só para os estudantes e não seja só para os estudantes ricos e que não sei o quê. Pronto, lá metia as minhas coisas. Nessa altura, no Diário Popular, ainda era quem mandava o Francisco Balsemão, o Dr. Francisco Balsemão, não é? E que fez uns cursos, queria renovar a redação e fez uns cursos. Abriu uma inscrição, já não lembro do processo, para quem quisesse inscrever-se, universitários, porque na altura os jornalistas universitários era coisa que não havia. Quer dizer, pior do que isso, pior no sentido jornalístico, digamos assim, é que a maioria dos jornalistas, até os anos 60, a partir daí, os anos 60, também são um marco. Os jornalistas tinham vários empregos, quer dizer, o jornalista ia fazer uma perninha ao jornal, onde recebia X, e depois ia fazer outra coisa qualquer, ou escriturário, ou empregado de balcão, ou qualquer coisa conforme. Sei que eu me inscrevi no curso, acho que eram 30 ou 40 os inscritos, e os 4 primeiros entravam para a redação do Popular, não é? Diário Popular. Eu fiz o curso com outros que eu não conhecia, praticamente não conhecia ninguém, daqueles jovens que lá estavam, como eu. Não fiquei nos 4 primeiros, fiquei em 5º, mas o Balsemão fez-me a gentileza de também pôr o 5º, de maneira que eu devo ao Balsemão essa gentileza de ter contribuído diretamente para eu entrar no jornalismo. Na altura, criou-se, eu era da direção do sindicato, fui, outras vezes não fui da direção do sindicato de jornalistas, e, portanto, a nível da movimentação sindical, criaram-se estruturas mais atuais, relativamente às que havia na altura, que vinham no princípio do século quase, que permitissem uma defesa mais, desde logo material. É por aí que tem que começar, que é para motivar as pessoas, mas também de outras exigências, uma delas precisamente as habilitações, quer dizer, não é qualquer pessoa com a 4ª classe, não quer dizer que não haja pessoas com a 4ª classe que dariam excelentes jornalistas, mas pronto, tinha que se criar um mínimo de exigência de saber umas línguas, umas coisas e tal. Pronto, e isso foi uma reivindicação que na altura o sindicato fez e se conseguiram alguns passos nesse aspecto.
Bom, mas isto criou um clima dentro do jornalismo que exigia, a nível do PCP, que exigia uma outra estrutura que não existia antes, que era uma estrutura mais individual, digamos, de haver jornalistas comunistas, como havia jornalistas dentistas, ou arrumadores, ou motoristas, ou qualquer coisa. E então o partido, por esses anos, resolveu decidiu criar uma estrutura que acompanhasse, uma estrutura estruturada, portanto, um organismo, como se diz na linguagem do partido, que tomasse conta, digamos assim, dos problemas, que se preocupasse com os problemas formada por jornalistas, como é evidente, que tomasse conta e se preocupasse e tivesse ações de mobilização e de esclarecimento, etc., como é o trabalho habitual das células do partido, no sentido de criar uma frente, digamos, democrática, defendendo os valores democráticos e que tentasse espalhá-los dentre os jornalistas, não é? E na qual eu participei, como é óbvio. E, portanto, como membro do partido já, não é? Como membro do partido, e digamos que a luta no sentido partidário ativa foi quando, enquanto jornalista, 8 dias antes do 25 de Abril, fui preso, não é? Tive a sorte de 8 dias antes do 25 de Abril ter sido preso, porque foi um camarada funcionário que denunciou uma série de camaradas jornalistas e que foram presos. E foi de madrugada, eram 5 da manhã, ou 6 da manhã, que foram lá à casa e me levaram para um Volkswagen, que estava cá em baixo. Eu pedi, só para fazer qualquer coisa, posso ir ali comprar tabaco? E os gajos olharam para mim como quem diz, estás a pensar dar a sola? E lá foi comigo comprar tabaco. E pronto, comprei o tabaco. Não me estava a apetecer, eu pensava eu lá nos cigarros. Mas foi só para, não sei, para chatear, deixa lá ver o que é que eles dizem. Pronto, aquelas coisas não interessa pensar muito nelas porque não tem nada pronto. E depois vim aqui, estou perto, ainda há bocado lá passei, por Caxias, não é? Onde praticamente não cheguei a ser interrogado. Portanto, isto foi nas vésperas do 25, os tais 7 dias antes do 25 de Abril, coisa assim, 6 dias. Fui apenas aquilo que se chamava identificado, portanto, fotografia, pai, mãe, não sei o que é que fez, portanto, a ficha, preenchi as fichas, não é? E voltei para a prisão. Estava isolado, estava isolado. Não é? Houve um dia que, efetivamente, portanto, deve ter sido, foi de certeza no dia 25 de Abril, que a cela onde eu estava dava para o parque de estacionamento do Estado Nacional. Que aparecem lá uns casacos e umas buzinas e uns faróis e tal. E disse, estes gajos estão malucos, o que é que se passa aqui? E o facto é que sentia bater pelas paredes, por todo lado, sentia bater pelas paredes, que eram os presos, que falavam na linguagem do bater na parede, não sei como é que se chamava, que tinha acontecido qualquer coisa, não é? E a certa altura, depois, passado 1 hora, ou 2 ou 3, ouviu-se uma voz, o fascismo caiu lá de uma janela qualquer. Alguém que tinha percebido os códigos todos e já estava a par. E depois, ainda passei lá uma noite, e depois, um dia, eu tinha papel para escrever, e quando soube o que é que estava a acontecer, não é? E que, pronto, eu há bocado não referi isso, mas entre o Diário Popular e a minha prisão, eu, entretanto, tinha entrado para o Diário de Lisboa. Portanto, estava na redação do Diário de Lisboa. E dizia, estou aqui, vou escrever o que é que se está a passar. E escrevi uma coisa
finalmente houve a libertação dos presos, pronto, isto é da história, não vale a pena pormenorizar. Grandes abraços, grandes coisas. Também cá estás, não sabia que estavas cá. Aquelas coisas perfeitamente... pronto, que a gente julga que aquilo é tudo assim, umas coisas esquisitas. Não, é normal. Não sabia que estavas cá neste hotel. Lembro-me disto. Não sabia que estavas cá. Então, tem corrido tudo bem? Tem-se comido bem. Brincadeiras de quem está louco, não é de alegria, não é? No fim, ao fim e ao cabo era isso. Mas, entretanto, houve ali uma situação, que aliás é conhecida, de que o Spínola, quer dizer, o MFA, os militares do MFA queriam, sai tudo da prisão, não há presos políticos. O Spínola queria que só fossem soltos os que não eram prisioneiros de sangue. O que é que ele chamava prisioneiros de sangue? Eram aqueles que pertenciam à Loire, que era, portanto, faziam atentados, etc. E depois fez uma reunião, sinceramente não sei por iniciativa de quem, na prisão, para os presos, todos juntos, decidissem o que é que se devia fazer. Ou não sai ninguém, quer dizer, ou saem todos se não for ninguém, se ninguém ficar cá dentro. Ou ficamos todos se alguém for obrigado a ficar cá dentro. Ganhou por unanimidade e aclamação, ou saem todos ou não sai nenhum. Apesar das grandes diferenças ideológicas e práticas que havia entre, por exemplo, os membros do partido e os membros da Loire e outros grupos que já não me lembro, não é? E só que voltámos todos para as células respectivas, não é? Enfim, por uma questão logística, para como é que saíam, como é que era. E nessa altura eu tinha caneta, tinha papel e comecei a escrever uma reportagem, não era uma, quer dizer, uma pretensa reportagem sobre o que se tinha passado, não é? E pronto, estas peripécias, já não me lembro, já há muito tempo não leio isso. E escrevi e pus aquilo no papel. Depois, à meia-noite, cá fora estava, pronto, as famílias, essa história toda, os braços e não sei o quê, e estavam também a minha mulher e os meus cunhados, o irmão dela e a mulher. Vamos para casa beber e tal. E eu disse, alto, primeiro vamos odiar Lisboa. Eu tenho aqui uma coisa que escrevi, que é giro, que os gajos leem e saber e tal. E depois, efetivamente, no dia seguinte, fomos odiar Lisboa, que era no Parque Eduardo VII, junto ao Parque Eduardo VII, entreguei aquilo, estava lá o contínuo, o seu peixe, e ele, o seu doutor está aqui e tal, e coisa, não sei o que, nos festa, então, olha, pronto, dei-lhe um abraço, dei aqui esta coisinha, amanhã, quando chegar o chefe de oração, faz favor, entrega-lhe isto, diga que eu tive cá e tal. E pronto, e assim foi. Eu digo isto porque tem piada, eu gostei que me tivesse acontecido a mim, podia ter acontecido com qualquer outro, não é?